Bom, galera, saindo agora aqui do Maracanã, vitória do Flamengo por 3-0 contra o América Mineiro. E vocês não sabem quem parou na zona mista para falar com a imprensa. Ele mesmo, Gabigol. Foi vaiado pela torcida, a gente falou com ele sobre as vaias, falou também sobre a denúncia do Atlético Mineiro ao STJD e muito mais. Vocês vão conferir todos os detalhes da entrevista na zona mista com o Gabigol e também teve o Ayrton Lucas falando com a imprensa. Bora lá! A imagem ali do Antônio, né, de 7 anos, que levou a placa lá, e aí a gente até conversou com ele, veio lá de Curitiba para assistir esse jogo, primeira vez no Maracanã, e conseguiu, né, a camisa, o presente, estava, enfim, super feliz e emocionado. Eu queria que você falasse um pouco de qual é a relação que você tem nesse lado também com a torcida, né, de conseguir visualizar ali uma situação que geralmente fica perdido num cartaz, hoje tem gol do Gabigol, você encontrou o do Antônio. Eu acho que é mais do momento, assim, não é nada programado. Gosto muito de criança. Tenho um sonho muito grande de ser pai, então eu sempre gosto de poder presentear as crianças. Eu sempre fui em jogos também, sempre tive ídolos, né? Pude jogar com alguns, jogo com alguns agora, então eu tento retribuir o carinho deles. Claro que eu queria que fosse de mais gente. Eu também vi uma senhorinha de 92 anos, né? Eu também queria ter encontrado, mas depois não consegui. Mas é do momento, assim, não é nada programado. Eu vi ele ali, vi que ele estava bem pertinho de mim e pude presenteá-lo. Agora, a torcida do molequinho, né, o menino que se emocionou e tal, também, do outro lado, acabou te vaiando. Hoje foi um momento ali que até eu queria que você explicasse se você consegue entender. Incrível, 1-0, gol meu, não erra um pênalti, há 30 pés eles são vaiados. Eu brinquei com eles ali, eu falei que agora completei o álbum, as 38 do Brasil me vaiaram. Gabi, você fala até, e já falou até em alguns momentos, sobre essa sua relação com a torcida do Flamengo, que chega a ser um casamento, né? Às vezes briga. Briga, mas dorme junto. Briga, mas dorme junto. E hoje você teve mais um momento, um capítulo com a torcida, né? Saiu vaiado, mas também saiu aplaudido. Fala a verdade, quando briga depois faz o amor mais gostoso, né? Ô Gabi, Gabriel. Hoje a gente ficou sabendo da notícia de que o Atlético Mineiro tinha a intenção de te denunciar no STJD por conta da sua declaração na saída de campo, dizendo que você estaria incitando a violência. Como é que você recebeu tudo isso? Quando eu falei inferno, eu sei que é uma palavra pesada, mas eu não, acho que para um bom entendedor, eu entenderam que aqui vai ser, a torcida vai comparecer, pelo que eu sei já esgotou os ingressos. E eu acho que o futebol tem um jogo psicológico também. Eu acho que às vezes a gente vê série do Michael Jordan e quando ele faz isso com o adversário é muito bonito. E quando é dentro de campo começa a rir, começa a provocar, é ruim. Então assim, eu acho que o futebol tem todos os lados, também tem um lado provocativo, tem um lado emocional, tem um lado que é assim. Eu fui lá contra o Atlético Mineiro, os 2 jogos, eu pegava na bola, todo mundo me vaiava. Então tá tudo bem, eu acho que a gente leva para um lado que parece que vai morrer alguém e não é assim. Toda hora tem cantos homofóbicos e não acontece nada. Então eu acho que cada um faz da sua maneira, eles tomaram essa atitude, também entendo, é o lado deles contra o nosso lado, mas como eu falei, eles vão vir aqui e vão sentir a força do Flamengo no Maracanã, como a gente foi lá e sentiu a força deles também em casa. Tudo normal. Gabriel, a gente já teve um caso, um jogo contra o Fluminense, que nitidamente você foi vítima de racismo, um juiz já te expulsou alegando que você estava xingando ele. Você acha que quando é com o Gabriel, parece que o buraco é mais embaixo? Acho que sim. Vamos lá, gol contra o Botafogo, quem fez o gol? Eu, impedido. Pênalti contra o Inter, arrancaram meu dente, não foi pênalti. Contra o Ceará, pênalti em mim, não deram. Então assim, o que eu vou fazer? Eu vou ficar calado? Eu vou entrar no campo e vou ficar calado? Eu sei que eu tenho meu jeito, preciso controlar isso dentro de campo, mas também assim, eu não vou conseguir entrar em campo e ficar moroso. Então é aquela coisa, eu vou entrar em campo, vou dar o meu melhor, eu vou errar, vou acertar, mas creio eu que essa má fase minha tá boa, né? Eu tô achando o caminho. Ô, Gabriel. Agora a situação de você ter batido o pênalti pra fora, né? Ainda não tinha acontecido, 2 tinham ido na trave. Como é que foi ali no momento da cobrança? O que deu de diferente, né? Porque o normal é você acertar. Foi isso, eu errei. Não, mas eu treino bastante e vai acontecer de eu errar. O que eu tento assim é fazer o goleiro não ir na bola, então eu consegui isso, acabei batendo meio mascado, o campo não estava em perfeitas condições ali, tanto que a bola saiu meio mascada, mas cara, naturalidade, quando eu faço tá tudo bem, quando eu erro eu sei que eu preciso melhorar,
segunda-feira eu tô lá em campo, no Ninho, treinando, vou bater mais 500 pênaltis e espero não errar mais. Mas vai acontecer, sinto lhe informar. Depois de dois jogos fora de casa, vocês encontram hoje a torcida do Flamengo. Dá um gás a mais depois dessas derrotas, a torcida hoje. Essa sequência aqui, fora de casa, vocês reencontraram hoje a torcida do Flamengo. Dá um gás a mais para esse próximo jogo da Libertadores? Olha, eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho. A gente entende a torcida, às vezes também não entende. Mas eu acho que eles agem com paixão, como eu também ajo com paixão dentro de campo. A gente tem que entender isso, mas a gente vai jogar nosso futebol. A gente mudou de treinador faz pouco tempo, a gente vem numa sequência boa, creio eu que a gente vem crescendo. É que é difícil falar que quando a gente perde, a gente está crescendo, né? Mas creio eu que ninguém chega no ápice só ganhando. Então as derrotas vai fazer a gente aprender coisas. E o importante é a gente ir pro próximo jogo e não errar as coisas que a gente já errou. E sim acertar essas coisas e aumentar nosso nível de jogo. Valeu, galera. Obrigado. Ayrton Lucas chegando aqui agora na zona mista. O Flamengo vem de 2 derrotas pesadas para o Atlético no sentido, né, do ambiente em si. E agora hoje consegue vencer em casa num processo de retomada de confiança. Eu queria que você falasse quanto é importante não só para subir na tabela do Campeonato Brasileiro, mas para esse resgate da confiança, já que vem a Libertadores pela frente também. Como eu falei, a gente não vinha numa sequência boa, né? A gente estava muito triste, a gente vinha trabalhando muito forte. A gente sabe da capacidade no nosso time, né? Que a gente pode mudar isso tudo. Então a gente veio bem focado hoje, sabia que era um jogo muito difícil. A gente fica feliz, né? Tá conseguindo um resultado positivo para dar sequência no campeonato e dar mais confiança ao nosso time. Ayrton, como essa vitória também ajuda vocês para o próximo jogo, que é um jogo decisivo, em um lugar um pouco difícil de chegar, uma logística complicada para o Flamengo? A gente sabe que não é só dentro do campo, também tem o externo. Como vocês chegam para esse confronto, que é um confronto difícil, no mata-mata da Libertadores? É uma viagem bastante longa, né? E quando se fala de Libertadores não tem jogo fácil, mas a gente sabe da capacidade do nosso time. Isso dá mais confiança ainda para a gente não estar tomando gol, que a gente vem trabalhando para não estar tomando gol, né? Então a gente foi feliz hoje e a gente vai trabalhar nesses dias que tem aí para conseguir um bom resultado lá fora. Hoje a gente viu uma atmosfera muito boa aqui no Maracanã, uma boa vitória sem sofrer gols. Talvez dê para dizer que esse jogo, esse resultado de hoje, da forma como foi, principalmente no segundo tempo, tenha sido o jogo da virada. Quem sabe o Dorival agora tendo mais tempo para trabalhar? Cara, o Dorival é um cara que a gente respeita muito, né? A gente está abraçando o trabalho dele e a gente precisava dessa vitória, principalmente em casa, junto com a nossa torcida, para dar mais confiança ao nosso time e a gente seguir, que a gente vem num resultado muito ruim, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro, a gente estava lá embaixo, mas isso dá mais confiança ao nosso time e a gente vai trabalhar para daqui para frente a gente conseguir o resultado. Uma linha defensiva hoje, né, diferente, com o Santos ali no gol. Como é que fica a sua cabeça com relação à titularidade? O que você tem achado do seu rendimento particularmente? A gente vem trabalhando para ter oportunidade, né? Mas a gente fica bem tranquilo, né? Quem joga ali dá seu melhor. Então eu venho trabalhando a cada dia, independente se eu jogo ou não. Eu venho fazendo meu trabalho e tá ajudando o time, que é importante. A gente sabe que os jogadores trabalham jogo a jogo, né? Pensando sempre no próximo. Mas quando acabou a partida, a torcida já puxou um vamos virar Mengão em relação ao jogo com o Atlético Mineiro. Qual a importância dessa sequência agora, de 5 jogos, do time tá bem para já pegar esse jogo tão importante nas oitavas, já pensando no Atlético Mineiro, já dá para prensar ou realmente passo a passo, mas como que tá a cabeça já nesse jogo de volta? Com certeza a gente pensa jogo a jogo, né? Então esse gol que a gente fez fora de casa deu uma motivação a mais. A gente sabe da nossa capacidade dentro de casa. É um jogo muito difícil, né? Mas a gente tem muita capacidade de virar e passar de fase. Então a gente está bem tranquilo com isso. Vai pensar jogo a jogo e quando for o jogo deles a gente vai tá pensando melhor e buscar a classificação. Valeu. Tá bom? Valeu, obrigado. Boa noite, Dorival. Luana Trindade, aqui, repórter da Flá TV. Primeiro, claro, parabéns pela vitória, sua segunda aí no comando do Flamengo. Eu queria que você falasse sobre os 3 homens de meio ali, né? O Arrascaeta, o João Gomes e o Thiago Maia, que foram determinantes, deixaram o Gabi, o Pedro e o Arrascaeta
mais focados nos contra-ataques e a gente pode dizer que esse trio hoje foi fundamental para a vitória do Flamengo, né? Eu acredito que nós tenhamos tido um equilíbrio importante dentro da partida, muito em razão da força que tivemos de marcação. Essa marcação que foi iniciada pelos 3 atacantes. Quando nós perdemos um pouquinho dessas forças, nós começamos a mexer justamente porque aí começava a ter um pouco mais de liberdade na saída de bola do time adversário. Mas foi um meio-campo que se completou, que teve força para marcar, que teve velocidade na troca de passes, que teve momentos de transição. Eu acredito que todos os jogadores que entraram também corresponderam e isso fez com que o meio-campo se sentisse muito consistente ao longo dos 90 minutos. Passa-se a impressão que, por termos ali 3 homens com um pouco mais de força, talvez tenhamos tido isso como sendo o diferencial da equipe. Mas, na realidade, quando todos participam, as jogadas vêm sendo filtradas e acabam fazendo com que o trabalho de cada um seja facilitado. Eu acredito aí a essa dedicação que nós tivemos para que encontrássemos aí um ótimo resultado. Ô Dorival, aqui na sua direita, Sérgio Lobo. Deixa eu fazer aqui um exercício e tentar raciocinar um pouquinho com a sua cabeça para escalar a equipe que jogou hoje contra o América. Você manteve 4 jogadores apenas do jogo de quarta-feira. O João, o Andreas, o Arrascaeta e o Gabriel. Você enfrentou um time que estava descansado a semana toda, e você já cansou de dizer que você está sem tempo de treinamento. Teve um pouco a ver com isso, você botar uma equipe descansada em campo, também visando viagem, Libertadores da semana que vem e outra. Teve gente que entrou hoje e aproveitou muito bem a oportunidade que pode vir a ser confirmado ou mantido na equipe para o jogo da Libertadores? Eu acho que nós temos que pensar partida a partida. Nós tínhamos, do final da partida com o Atlético para cá, 2 dias e meio apenas. E vocês imaginem o que é você tentar uma recuperação, tendo que dormir na madrugada e já tendo que estar em campo 2 dias e meio depois, enfrentando uma equipe que não atuou ao longo da semana. Com certeza se preparou e preparou muito bem para que pudesse nos enfrentar. Eu tenho sempre a ideia de que nós precisamos a todo momento estarmos refazendo o próprio grupo, para que todos se sintam importantes. Os jogadores que estão aqui, porque têm capacidade, mudam às vezes características de um para outros, é um fato normal. Agora, eles têm que se sentirem importantes, participando a todo instante de tudo que esteja acontecendo e nas oportunidades que tenham, darem os seus recados. Eu acho que essa é a intenção. Quando as pessoas falam, olha, não é poupar, mas é você injetar aqueles que estão melhores fisicamente naquele instante e principalmente que eles estejam preparados, treinados, porque senão não adianta nada você colocá-los em campo. E o que eu sinto é isso, que os jogadores estão começando a entender essa filosofia e acreditarem nela e se sentindo confortáveis em campo, porque estão encontrando um caminho importante. E isso já vinha acontecendo mesmo nas 2 partidas que nós perdemos para o Atlético, nós já percebíamos isso. Então, tudo é questão de tempo. Ainda precisaremos de muita coisa, mas cada um vai mostrando a sua capacidade e as suas condições. E a cada jogo, a cada momento, nós vamos estudando a melhor formação possível para aquela partida. Teremos partidas diferentes, que precisaremos de formações diferentes. Mas o importante é todos estarem aptos, todos estarem prontos e em condições de poderem dar a sua resposta nos momentos que sejam chamados. Dorival, aqui, boa noite, Caio Mota, Globo Esporte. Acho que esse caminho que você tem falado tanto passa muito por um ajuste que tem sido muito bem feito entre 2 jogadores distintos, mas que tem se completado, que é João, com mais intensidade, força física, de chegar, de pular linhas e marcar, e Andreas,
que não tem tanta intensidade de correr assim, mas faz a bola correr muito, tem essa característica. Fala um pouco sobre esses dois que têm se completado e tem sido, para mim, pelo menos, esse centro desse caminho que você fala que tem encontrado. E se o Andreas continuar, para você é factível, ou se na quarta-feira deve ser mesmo o último jogo dele, pela fase dele, não tem como não perguntar sobre isso. Bom, começar então pela segunda. Para mim seria importantíssimo, e talvez a melhor contratação que nós faríamos nesse momento seria a manutenção do Andreas. E eu torço para que o presidente consiga encontrar um caminho e consiga deixá-lo aqui, porque é um jogador diferente. É um jogador que cabe em qualquer circunstância, em qualquer situação, versátil em todos os sentidos, participativo, um jogador inteligentíssimo para atuar. Eu não tenho dúvidas que ele ainda pode crescer e muito dentro da nossa equipe. O que eu vejo é que o João vai adquirindo uma cancha, vai melhorando. Vocês veem que nós atuamos com Arão, João e André, e o meio de campo deu uma ótima resposta no jogo lá em Minas. Agora, com a entrada do Thiago, da mesma forma, continuamos respondendo. Baseado na atuação dos dois? Não, naquilo que o conjunto vem mostrando e no crescimento dos dois. Eu acho que é um pouco diferente. Não estamos pilarizados em cima dos dois, mas, acima de tudo, que eles estejam completando aquilo que a equipe vem fazendo. E foi uma pena o resultado não ter acontecido lá em Belo Horizonte, porque fizemos uma partida também de alto nível. O Atlético fez por merecer os seus gols, mas nós também fizemos e tivemos oportunidades onde talvez um pouquinho de capricho teríamos tido uma sorte melhor. Mas eu vejo que a equipe está evoluindo. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu não sei em que momento isso acontecerá e uma regularidade que todos nós buscamos. Mas a olho, nós estamos vendo a cada momento uma evolução muito boa. E eu espero que mantenhamos essa postura que a equipe vem tendo. Mesmo nas derrotas, nós já havíamos pontuado que as atuações tinham sido bem diferentes daquilo que nós vimos na primeira partida com o Internacional. Dorival, boa noite. Dentro desse campeonato com pontuações bem próximas, o Flamengo voltou para a parte de cima da tabela, mas ainda está a 10 pontos do Palmeiras. Queria te perguntar qual é a briga que vai ser do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro? Primeiro, o trabalho de recuperação. Nós temos que tentar diminuir o máximo possível e nos aproximarmos daqueles que sejam ali na frente. E depois nós vamos avaliar aquilo que conseguiremos fazer ao longo da própria temporada. Nós pegamos aí um momento bem complicado, a equipe vivendo uma situação um pouquinho difícil, todos vocês acompanham e têm acompanhado aí os resultados, as partidas em sequência fora de casa, partidas de altíssimo nível, jogos que teremos que ter uma entrega muito grande e pegando a nossa equipe ainda num momento em que esteja oscilando um pouquinho, tentando recuperar aquela confiança que sempre teve. Eu acho que nós temos que tentar acelerar esse processo e buscarmos o maior número de pontos possíveis. Não adianta agora aqui ficarmos fazendo contas, a distância é grande, mas nós temos que acreditar sempre que em algum momento talvez possamos nos aproximar desse grupo que vem pontuando a toda a rodada. E quem sabe, no momento de uma esticada, no momento final, nós tenhamos esse fôlego resgatado, essa confiança resgatada e melhores resultados. Oi, Dorival, tudo bem? David Sharp, Antenados na Jogada, parabéns pela vitória. Obrigado. Queria te fazer duas perguntas. Primeira sobre o Gabi, que é inevitável a pergunta, porque eu acho que eu nunca tinha visto ele ser vaiado no Maracanã, e ele foi aplaudido também, mas teve mais vaias do que aplausos no geral, inclusive depois que ele perdeu o pênalti, foi o primeiro pênalti que ele chutou para fora aqui no Flamengo. Então, te perguntar sobre essa sequência do Gabi, que não vem sendo muito boa, principalmente nos últimos jogos, né? Principalmente esse ano, quando ele assumiu essa, digamos assim, essa identidade de trapper, de artista, né? E não jogador de futebol, entre aspas. E o Pedro, paralelamente, vem muito bem, né? O Pedro fez bons jogos esse ano, o Pedro fez mais um bom jogo hoje. E, enfim, quando o Everton Ribeiro jogar, vai ser titular novamente, absoluto, né? Nos jogos principais. Será que a hora de dar uma sequência maior para o Pedro? Como é que você avalia isso? E a outra pergunta
em relação ao Juan e ao Fabinho, eu queria que você desse a sua posição de como é que é os dois, como é que funcionam os dois no trabalho até aqui com você no Flamengo. Primeiro, eu acho que a posição da torcida ela é soberana e ela tem que ser respeitada sempre por todos nós. O Gabriel é um jogador importantíssimo para o Flamengo. Eu acho que, se não me falha a memória, o maior artilheiro desse novo Maracanã, um jogador que tem dado uma resposta há anos e jogador ao qual a torcida confia. Ele pode até estar passando um momento de instabilidade, mas o Gabriel eu conheço desde 2015 mais a fundo, porque estivemos juntos, já o acompanhava há algum tempo, atuando pelo Santos, e sei a sua capacidade, a sua definição. O Gabriel é desse tipo de jogador que a bola o procura dentro da área. Em alguns instantes, em alguns momentos, talvez ele tenha uma oscilação que é natural em qualquer profissional, com qualquer profissional. Estejamos nesse meio aí, nós sabemos que o céu e o inferno no futebol tem só um palmo de distância. É uma bola entrar, uma bola sair, é um campeonato ganho, um campeonato perdido. Então, é um enredo que se repete, mas não é um jogador que deixa de ter a confiança de todos nós, em momento nenhum. Jogador importantíssimo, vai continuar sendo e vai ser decisivo. Na rodada seguinte ele vai definir a nosso favor, ou no domingo seguinte, podem ter certeza disso. E o torcedor sabe que pode confiar num atleta como esse, porque ele tem muita capacidade, muitas qualidades. É um trabalho muito importante que os dois desenvolvem, trabalho interessante, porque nos dá todo o respaldo possível, toda e qualquer dúvida, todo e qualquer problema que tenhamos no dia a dia, que não são poucos, vocês sabem muito bem o que é, às vezes, o comando, né, de um grupo aí com 33 jogadores, é sempre bem complicado, porque são vários pequenos problemas que nós não podemos deixar que gerem problemas maiores, e isso tudo são solucionados rapidamente por esses dois profissionais que são de altíssimo nível, pessoas dedicadas ao clube, que têm uma história no futebol muito bonita, e que pessoas que merecem todo o nosso respeito e consideração, e que fazem de uma maneira bem discreta. Eu acho que isso daí é o que faz com que as comissões que aqui passem sempre estejam respaldadas pelo excelente trabalho que desenvolvem. Última pergunta. Desculpe. Sim, com relação ao Pedro, tudo é questão de tempo. O jogador precisa de sequência. A gente sabe disso. Sequência essa que talvez eu não tenha conseguido dar ainda a alguns deles. Vitinho e outros mais. Eu sempre vou acreditar que o jogador ele se recupere. Eu só vou desistir de um jogador quando ele mesmo desista da condição dele. Do contrário, eu vou sempre insistir, porque eu acho que jogadores não deixam de atuar. Perdem a sua confiança em momentos ou outro das suas profissões. Mas, de um modo geral, assim, são todos jogadores que estão no Flamengo não por um acaso. E se estão aqui é porque possuem muitas qualidades. Senão, não aconteceria. Última. Boa noite, Dorival, Sidão Marinho da Litoral News. O Flamengo vai ter, nas próximas semanas, uma sequência de decisões. Tem o mata-mata da Libertadores contra o Tolima, tem a reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e também a decisão contra o Atlético Mineiro. Nesse processo de evolução da sua equipe, você acredita que é possível brigar pelas 3 competições que o Flamengo disputa? Obrigado. Olha, eu te garanto muito trabalho, dedicação e tentar o resgate daquela equipe alegre e vibrante que nós sempre vimos. Aonde nós vamos chegar, alguma coisa nós vamos buscar, podem ter certeza disso. Agora, de que forma acontecerá? Resultados, eles não são previsíveis. Você não tem como mensurá-los. Você trabalha, se dedica com intensidade, com entrega, com determinação, com comprometimento, isso em todas as áreas do clube. E os resultados, às vezes, não são aquilo que você talvez mereça, por um motivo ou outro. Acabem acontecendo ou não acontecendo, né? Dedicação não vai faltar, entrega não vai faltar, podem ter certeza disso, que é o que nós estamos fazendo. E daqui a pouco, de repente, encontremos aí tudo aquilo que queiramos, mas não é fácil.
Futebol, eu acabei de falar, o céu e o inferno tem só um palmo de distância e nós vamos fortes em todas as competições. Com esse trabalho que está sendo desenvolvido e com a força do nosso torcedor. Obrigado a todos, obrigado Dorival, boa noite. Aí, portanto, o técnico Dorival Júnior, que falou aqui na coletiva de imprensa, né? Vamos aqui repetir rapidamente, até porque